Som. Não é nada de Covid. E o Jonathan também? Som. Boa noite, irmãos. Se você pode ficar de pé, nós vamos dar início à nossa celebração. Se você pode estar com a sua família, vamos orar. Ore com a sua família. Ou, se não é a sua família, dá um oizinho só assim e abençoe a vida da pessoa. Amém? Amém. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse tempo que nós estamos na Tua presença. Nós queremos render honras e glórias ao Teu nome, Senhor. E dedicar esse culto, tudo o que vai acontecer nesse culto diante do Senhor, nosso Rei, o nosso amado Salvador. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel às nossas vidas. O Senhor é fiel à Tua palavra, Senhor, e o Senhor cumpre aquilo que a Tua palavra diz, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou por cada um de nós, por todos os nossos pecados, os do passado, do presente e do futuro. E diante, Senhor, dessa graça maravilhosa, nós nos rendemos, nós nos constrangemos a estarmos na Tua presença, vivendo a santidade de Jesus em nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Vamos celebrar Jesus no nosso meio. Amém? Aleluia. Aleluia, Ele está aqui, queridos. Ele está em nós. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aleluia. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar louvor redentor. Estamos nós aqui. Aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar
livre acesso ao Senhor. Brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Pra te louvar, Senhor. Aleluia. Se você pode celebrar, celebre. Celebre tão grande salvação. Aleluia. Eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Tua presença, Santo Espírito. Santo
sempre a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz e a minha salvação. A ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estou e um dia voltará do céu pra me buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor Jesus. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, Seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada
Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A igreja, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Enquanto Ele não vem presencialmente, Ele está em nós. E Ele quer se mover em nós e através de nós. Aleluia! Pastor Cleverson. Boa noite a todos. Gostaria de ler um texto, separei aqui em Mateus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, vamos ler a partir do verso 15. Na realidade, vamos ler só o último versículo dessa parte. Os fariseus são aquela classe de religiosos que sempre estavam pegando no pé de Jesus, e eles procuravam, de alguma forma, pegar Jesus nas suas palavras e colocar Jesus em um ambiente difícil. Então, depois de testar algumas vezes Jesus, eles não conseguiram e mandaram seus discípulos e também os herodianos. Esses camaradas herodianos eram seguidores de Herodes e eles eram também bem ruim, gente má que tentava pegar Jesus em alguma coisa. Muito bem, eles foram enviados e fizeram uma pergunta para Jesus, bem capciosa, e Jesus logo entendeu que era uma pegadinha. Conforme a resposta de Jesus, ele era preso imediatamente. Então eles pegaram, e também, conforme a resposta que davam, eles levavam o povo judeu a uma revolta. Tocaram na questão do imposto, e eles falaram: é justo pagar o imposto a César? No verso 17 ele fala sobre isso. E Jesus percebeu que era essa pegadinha. Se ele falasse que sim, ele desagradava os judeus, e se ele falasse que não, ele desagradava Roma. Mas Jesus, entendendo o que estava no coração, ele pediu uma moeda, uma dracma, e mostrou ali o lado onde tinha a face de César impresso, a imagem de César impresso na moeda. E Jesus disse assim: de quem é essa imagem impressa aqui? E eles logo respondiam, era uma moeda conhecida, é de César. E Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Normalmente a gente pega e entende assim: bom, é isso mesmo, é a imagem de César ali. Mas é a imagem de Deus. A imagem de Deus está impressa no homem. A imagem de César estava impressa na moeda. A moeda se devolvia a César. O homem, o ser humano, se devolve, se entrega, se consagra a Deus.
Era isso que Jesus estava dizendo. Deus colocou a sua imagem, sua impressa imagem em cada um de nós. E nós temos que entender que somos dele, o que temos, o que somos e temos Deus. Ele colocou isso no nosso coração, Ele colocou isso no nosso espírito. Nós somos transformados de glória em glória, como cantamos, de fé em fé, na imagem do seu Filho. Então, tudo que é nosso é de Deus, tudo que é de Deus é nosso. Essa é uma coisa que nós precisamos sempre estar lembrando. E quando nós trazemos a imagem de Deus, Deus é generoso, Deus é amor, e no seu amor há generosidade, no seu amor há entendimento de que aquilo que nós damos é uma semente que nós jogamos na terra do reino, e ela vai dar o seu fruto no seu devido tempo. Vamos fazer isso agora com alegria, como a Bíblia nos fala, que o Senhor se alegra com aquele que dá com alegria. E vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas na presença do Senhor. Vamos devolver ao Senhor a imagem que está impressa no nosso coração, com generosidade, com gratidão, com dedicação. Amém? Vamos fazer isso. Pai, muito obrigado por esse privilégio que temos de semear, de devolver, de retribuir, entendendo que nada vai ser pago. De fato, tudo já foi pago na cruz do Calvário. E somos a tua imagem, Senhor, e queremos devolver essa imagem a ti. A imagem que devolvemos a ti, Senhor, é um coração grato, um coração generoso, e vamos ser assim alegres quando entregarmos as nossas ofertas e dízimos. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos trazer nossos dízimos. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós somos muito gratos a Ti. Aleluia. Muito bem, temos um aviso apenas. Gostaria de chamar Maristela para dar esse aviso. E logo em seguida o pastor Dinho vai compartilhar a palavra. Boa noite, igreja, graça e paz.
Tudo bem? Meu recadinho hoje é sobre a EBD. A Bia colocou um videozinho outro dia, comunicando que a gente estava voltando com as nossas aulinhas já, né? Mas a gente não fez a nossa abertura da EBD. Então, semana que vem, no próximo sábado, das 4 às 6, das 16 às 18 horas, nós vamos fazer uma atividade com as famílias e as crianças. A gente vai usar o espaço da igreja, então a gente vai poder manter o distanciamento. Nós vamos ter um momento de palavra, vamos ter um momento de atividade com as crianças e com as famílias. Nós gostaríamos de convidar todas as famílias para estarem presentes conosco. Nós vamos ter uma nova metodologia esse ano, porque nós sabemos que tem alguns ainda que estão fazendo isolamento, né? Não frequentarão o culto por enquanto. Então, essas crianças também receberão um material diferenciado para fazer atividade em casa. Certo? Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? É uma alegria poder reencontrar com vocês, estarmos aqui reunidos, louvando ao Senhor. Sabemos que este tempo tem sido um tempo totalmente atípico, né? Hoje, de repente, nós, em outros momentos, ou em outras circunstâncias, tivéssemos estado no acampamento com a galera e tudo demais. Mas as situações se apresentaram dessa forma e hoje estamos aqui. Graças a Deus por isso. Sabemos que nada foge do controle de Deus, sabemos que nada foge da sua vontade. E Deus está no controle das coisas, então nós estamos confiantes naquilo que Deus está fazendo. Não é? Como eu tinha conversado com vocês a última vez que eu ministrei, vou começar a falar agora sobre o livro de Filipenses. Então, nós teremos alguns domingos, mais ou menos uns 6 domingos, eu acho, falando sobre o livro de Filipenses. E hoje nós vamos em realidade, dar continuação, né, que eu tinha começado falando do livro de Filipenses, ou pregando sobre Filipenses, mas eu comecei no meio do livro quase. Mas agora nós vamos ir ao início dele, para podermos falar algumas coisas que Deus tem a nos dizer através do apóstolo Paulo e através desta carta, que é uma carta rica em seu conteúdo, cheia de paixão, cheia de amor, que certamente você já tem lido várias vezes, talvez, e tem sido impressionado, tem sido impactado, tem sido tocado por essa palavra. Então, só para nós termos uma ideia, um transfundo histórico, cultural da carta de Filipenses, eu queria mencionar alguns fatos que são importantes que você conheça, se bem que vai ser bem resumido, mas de repente vai ajudar a você a entender por que Paulo escreveu essa carta. Paulo fundou a igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária. Lá por os anos 52 depois de Cristo, Paulo, quando estava indo para uma cidade da Ásia, ele teve uma visão. Não sei se vocês já leram o capítulo 16 do livro de Atos. Uma noite eles tiveram uma visão quando estavam em Trode. E na visão tinha um homem da Macedônia falando para Paulo: Paulo, venha na Macedônia e nos ajude. Então, respondendo a essa visão que Paulo teve naquele momento, toda a equipe que estava com Paulo decidiram então se encaminhar para a Macedônia. E foi assim que eles navegaram até a Macedônia e chegaram a Filipos. Filipos é a primeira cidade da Macedônia, em realidade na Europa já, que fazia conexão com a Ásia. E esta cidade de Filipos era uma colônia romana. E essa uma colônia romana que foi fundada, em realidade nem foi fundada, foi dominada pelos romanos, e Filipe, na época o governador da região, deu o nome, seu próprio nome a essa cidade. Né? Filipe era o pai do Alexandre o Grande, e esse Filipe então colocou o nome de Filipos a esta cidade. Esta cidade era estratégica,
porque estava na entrada da Europa e o comércio fluía através desta cidade. Então Paulo vem e funda esta cidade, funda a igreja, implanta a igreja lá na cidade de Filipos. E Paulo tem umas experiências tremendas nesta cidade. Se vocês lerem o livro de Atos, vocês vão ver que em capítulo 16, Paulo se encontra com todas aquelas mulheres na beira do rio orando. Essas mulheres se convertem. Depois tem uma mulher adivina seguindo a Paulo. Paulo repreende o espírito de adivinação. E aí ele é forçado pelas pessoas e colocado na cadeia junto com Silas. E enquanto eles louvavam a Deus, as cadeias as algemas que os prendiam são abertas e o carcereiro se converte e toda aquela história. Então Paulo teve momentos poderosos nessa cidade, momentos maravilhosos. Ele teve um vínculo muito estreito com os irmãos da igreja de Filipos. Então Paulo agora está na cadeia 10 anos depois. Esta carta foi escrita mais ou menos entre lá nos 61 e 62 depois de Cristo. Então 10 anos depois de que ele fundou essa igreja, Paulo está escrevendo agora de Roma, da cadeia. Ele está preso em Roma e ele está escrevendo esta carta, respondendo a algumas situações que estavam acontecendo na igreja de Filipos. E o que estava acontecendo lá? Paulo escreve esta carta, primeiramente, para agradecer o envolvimento financeiro que esta igreja teve com o ministério de Paulo, desde o início até esse momento, diz Paulo. Segunda coisa por a qual ele escreve esta carta é porque ele amava profundamente esses irmãos. Um outro motivo que fez com que Paulo escrevesse esta carta, ele também escreveu para alertar alguns perigos que a igreja de Filipos estava enfrentando no momento. Perigos que eram internos e perigos externos. Estava havendo internamente divisões na igreja. Estava havendo brigas na igreja. Disputas de liderança na igreja. E é diante dessas situações que Paulo vai escrever. Mas também havia situações externas que estavam prejudicando a igreja. Havia os judaizantes que estavam tentando impor as leis, os rituais religiosos dos judeus aos gentios. Estavam querendo circuncidar todo mundo, né? Aplicar a circuncisão em todo mundo para que assim eles fossem reconhecidos como cristãos. Então Paulo escreve esta carta para refutar o judaísmo. Também Paulo escreve esta carta para refutar o perfeccionismo ou o gnosticismo que se tinha introduzido também na igreja, fazendo com que aqueles que eram mais intelectuais se achassem mais perfeitos. Então Paulo vai escrever para refutar esse assunto. Está? Feita esta explanação, vamos dizer assim, entraremos em nosso assunto, que é o amor transbordante. Então eu queria que agora você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 1. E vamos a ler do versículo 1 até o versículo 11, tá? Beleza? Encontraram? Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Verso 3. Sempre que penso em vocês, eu agradeço a meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou o bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração,
E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos a orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te damos graças, adoramos teu nome, Senhor, por este privilégio tão maravilhoso que nos tens dado de nos tornar teus filhos, de nos salvar, de nos resgatar, de nos transformar. Senhor, te louvamos porque tu, em tua misericórdia, tens olhado para a nossa pequenez, para a nossa vida corrompida, para a nossa vida pecadora, e tu tens tido misericórdia e nos tens tirado, Senhor, das garras do inferno, nos tens transportado a tu reino de luz. Senhor, graças te damos em esta noite, por tudo aquilo que tu fizeste na cruz por nós, por o derramamento de teu sangue, por teu Espírito que nos vivifica. Senhor, muito obrigado. Peço agora, Senhor, que tu possas nos ajudar, que teu amor nos leve a compreender, a entender aquilo que tu queres implantar em nossos corações esta noite. Pai, que tua palavra possa gerar vida em cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo oramos, Pai. Amém. Então, irmãos, como nós estamos falando, Paulo vai escrever essa carta para os filipenses baseado em esses propósitos e em essas situações que eles estavam enfrentando em esses momentos. Lembrando que Paulo está na cadeia, está? Lembre-se desse fato. Então, Paulo começa a escrever um texto e um dos primeiros assuntos que eu vejo em estes dois primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2, é a preocupação de Paulo com os seus irmãos, a preocupação com os outros. A afeição de Paulo pelos filipenses fica em evidência nestes textos, pois ele não se apresenta como apóstolo diante deles. Você já percebeu isso? Se você ler todas as outras cartas que Paulo escreveu às outras igrejas, você vai ver, por exemplo, a seguinte expressão, Romanos, por exemplo. Diz assim: eu, Paulo, servo de Cristo, chamado por Deus para ser apóstolo. E assim sucessivamente nas outras cartas também faz menção de sua autoridade espiritual diante dos irmãos, vamos dizer assim. Mas quando chega aqui para os filipenses, ele não diz isso. É importante notar isso, porque havia um carinho, havia uma ligação muito íntima entre Paulo e os filipenses. E ele não usa essa palavra, ele usa uma palavra que diz servo, não é? Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. A palavra grega para esse servo é doulos. Doulos, que é escravo. Mas esse escravo é daqueles porões de barco. É aquele cara que não via luz, que apenas remava para que o barco andasse, navegasse, viajasse, seguisse o curso. Eram caras que não olhavam para a luz, não viam a luz. Eram os caras mais baixos na escala social, vamos dizer assim. E Paulo se denomina diante desses irmãos e diz assim: cara, sou um escravo de Cristo. E estou aqui como escravo diante de vocês. Então, uma coisa interessante de notar aqui, irmãos, é que Paulo não precisa chegar onde os filipenses e dizer assim: cara, eu sou apóstolo, eu fundei a igreja, eu fiz isto outro, eu sou pastor. Nada a ver com isso.
Paulo se apresenta e diz que sou escravo de Jesus. E mais, ele continua dizendo, não? Escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos que pertencem ao povo de Deus. Nas versões, nas outras versões da Bíblia, diz assim, escrevemos aos santos, aos separados de Deus. Então, uma das coisas que fica em evidência é que Paulo está se colocando em um patamar de humildade, de inferioridade diante dos irmãos, fazendo algo que ele vai escrever lá na frente, em capítulo 2, verso 3, quando diz assim, considerem os outros como superiores a vocês mesmos. Então, irmãos, a preocupação de Paulo, o afeto que Paulo, o carinho, o amor que Paulo tinha com seus irmãos filipenses era tão profundo que ele se considerava inferior a seus irmãos. E ele reconhecia que esses irmãos eram acima dele. Né? E ele não os trata como um líder que vem impor alguma situação. Pelo contrário. Ele se coloca como um servo, como um escravo que está para servir, para ajudar, para edificar na vida desses irmãos. Outro ponto interessante nesses 2 versículos que nós podemos encontrar é que tem a ver com esta expressão graça e paz. Esta expressão graça e paz, irmãos, aparece 13 vezes. 13 vezes. Em las 13 cartas que Paulo escreve às igrejas e às pessoas, ele repete esta palavra, graça e paz. Graça e paz. Mas por que Paulo insistiu em usar estas expressões em todas as cartas? Porque ele tinha em mente lembrar os leitores que outrora eram pecadores, mas que agora viviam e tinham sido resgatados pela graça de Deus, por o dom imerecido de Deus. Agora eles serão santos. Ele diz paz, porque outrora esses irmãos, essas pessoas, nós estávamos em conflito, estávamos em guerra com Deus, éramos inimigos de Deus. Paulo faz questão de dizer graça e paz a todos vocês. Gente, vocês não são mais condenados ao inferno. Vocês não estão mais debaixo da opressão condenatória do inferno. Vocês estão debaixo da graça. Vocês não são mais inimigos de Deus. Agora vocês estão em paz com Deus por causa daquilo que Cristo Jesus fez na cruz por você e por mim. Esta expressão graça e paz, para muitos, perdeu sua força. Ou se tornou obsoleta para outros. Antiquada, fora de moda, religiosa demais. Uma espécie de repetição de mantra, né? Que para muitos não faz mais nem sentido. Graça e paz. Você escuta dizer, ou as pessoas que escutam dizer, já é cara religioso, é crente. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem o conteúdo, o significado, a profundidade dessas palavras que Paulo usava. Gente, Paulo faz questão de repetir graça e paz. Faz questão em todas as cartas de colocar. Porque Paulo, de uma forma resumida, vamos dizer assim, mostra de uma forma resumida, mais clara e contundente a grandiosa obra de Cristo na cruz. Gente, vocês eram pecadores, mas estão debaixo da graça, vocês foram perdoados. Vocês eram inimigos de Deus, agora são amigos. Vocês não estão mais em guerra, vocês estão em paz. Lembra quando Jesus mandou os discípulos? Qual foi a ordem que deu aos discípulos quando os mandou Deus? Entrem nas casas e deem minha paz. E Jesus em João disse assim, eu dou minha paz, não a paz que dá o mundo. Se vocês leram um pouco de história, obviamente que leram, e vocês conhecem mais ou menos a história da Idade Média, de toda a Idade Antiga, vocês vão ver que quando Roma tomou conta de grande parte do mundo conhecido, na época, eles chegavam às cidades que dominavam e diziam, nós vamos dar a paz. A paz romana é a que vai governar agora. Mas a paz romana estava condicionada à arma,
a guerra, a luta, a domínio debaixo de um poder, que era o armamento. Não é? Então, essa paz era a que Roma produzia. E Jesus, quando fala em João, diz assim, cara, eu dou minha paz. Não a paz que os romanos, ou que o mundo está oferecendo. Senão a paz que faz com que você tenha um relacionamento pleno, livre com Deus. Você não está mais debaixo de condenação. Você não é mais inimigo. Então, hoje em dia, assim, muitas pessoas perderam a noção de lo que é graça e paz. Né? Muitos assim nós não entendemos. Muitas vezes assim se tornou um palavreado tão religioso, né? Tão quadrado, vamos dizer assim. Mas Paulo estava profetizando, né? Profetizando sobre a igreja, dizendo graça e paz. Não há mais condenação. Vocês não são mais inimigos. Vocês são amigos. Vocês não são mais pecadores condenados ao inferno. Vocês são livres. Vocês estão debaixo do dom gracioso de Deus que deu liberdade a vocês. Então, nós também como igreja, irmãos, devemos entender isso e devemos proclamar isso sobre a vida dos nossos irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Graça de Deus sobre a sua vida. Paz de Deus com você. Mas você faz isso quando você entende o que está dizendo. Quando você compreende a profundidade dessas duas palavras. Graça e paz, que vem do próprio coração de Deus. Que vem da própria presença do Senhor. Então, a primeira coisa que nós vimos é esse afeto que Paulo tinha pelos filipenses, né? E esse afeto também deve estar em nosso cotidiano viver entre nós. Nós precisamos nos tratar dessa mesma forma que Paulo tratava os irmãos de Filipe. Filipe foi uma igreja que ela estava muito vinculada a Pedro em sentido emocional, fraternal, espiritual. Né? Nós temos lido aqui agora. Eles mantiveram Paulo financeiramente desde o momento que ele iniciou a igreja até esse momento que ele estava escrevendo. Ele recebia ofertas, recebia orações, recebia enviados de parte da igreja que supririam algumas necessidades de Paulo. E ele criou um vínculo muito estreito com os irmãos. E esse vínculo estreito que foi criado entre eles levou a Paulo a escrever essas cartas e a expressar esse amor, essa gratidão e essa preocupação com os irmãos. Esse mesmo sentimento, essa mesma postura que Paulo teve com relação aos Filipos deve ser a nossa com relação aos nossos irmãos. É muito fácil você sair daqui e dizer para um cara que mal você se relaciona, dizer, oh, eu te amo, você é uma bênção, não sei o quê. E muitas vezes se torna difícil em nosso convívio. Muitas vezes se torna desafiador em nosso próprio lar. Não é? Mas isso é uma coisa que tem que ser fluida ao interior dos relacionamentos. E Paulo teve essa liberdade. E teve esse fluxo, vamos dizer assim, desse amor em sua vida. E que levou a Paulo a se preocupar com esse irmão. Segunda coisa que nós encontramos aqui, versículo 3 até o versículo 8. Está só para refrescar nossa memória, vamos a voltar a ler, tá? Verso 3 ao verso 8 diz assim: sempre que penso em vocês, eu agradeço a meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha do que estou dizendo, que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo. Então, um segundo assunto aqui que nós podemos identificar,
é que o amor transbordante, ele se manifesta em gratidão. Em gratidão. O amor transbordante, ele vai se expressar necessariamente em ações de graça, de gratidão. A gratidão não é uma virtude que muitos cultivam hoje. Porém, vemos aqui como esta virtude flui no coração alegre e agradecido de Paulo, que entendia com clareza que a pregação e a propagação do Evangelho através de sua vida era uma obra espiritual, pois se envolvia diretamente a ação do Espírito Santo, não é? Mas também ele entendia que esta obra contava com a participação dos irmãos que iam ajudar tanto material quanto espiritualmente. Paulo faz questão de dizer, irmãos, desde o momento que eu entrei em Filipos, desde o momento que nós trabalhamos lá, desde o momento que nós começamos a igreja, vocês foram uma bênção na minha vida. Vocês supriram minhas necessidades. E cada vez que eu lembro de vocês, cada vez que eu oro a vocês e lembro, eu dou graças a Deus por suas vidas. Então, Paulo, lembrando dos filipenses, de uma forma alegre, ele explode, vamos dizer assim, em expressões de gratidão. Para Paulo lembrar, a lembrança fraternal do tempo que tinha passado com os filipenses, fazia com que ele orasse constantemente. Assim também estas lembranças alegres e fraternais seriam uma oportunidade de expressar a sua gratidão para com Deus. Cada vez que lembro de vocês, agradeço a Deus. Cada vez que lembro de vocês, dou graças a Deus por sua vida. E essa também deve ser nossa postura. Mas, irmãos, isso acontece quando há um vínculo estreito. Não é? É difícil. Não é que não oramos por nossos irmãos que estão na China, na Holanda, na Alemanha. Há um monte de gente que é cristã, que são nossos irmãos em Cristo. Mas qual é o vínculo que nós temos com eles? Então, é difícil você... Oro por os irmãos que estão lá na China, beleza, abençoe, Senhor, tal. Mas é outra coisa, eu orar por a vida do Carlos. Senhor, eu te agradeço por Carlos. Esse Carlos é uma bênção na minha vida. Tem caminhado comigo. Sei quem é, né? Eu te agradeço pela força, pelo amor, pelas orações, pela coragem que ele me tem dado, por a caminhada que... Essa é outra história. E Paulo está expressando justamente isso. Ele tinha um vínculo muito estreito com esses irmãos. E nós precisamos também estreitar esses nossos vínculos e, em essa caminhada, nos lembrarmos de todas as coisas boas que cada um dos irmãos semearam em nossas vidas. É assim que nós vamos ter um coração alegre, né? Deus se agrada com todos aqueles que são gratos. A quantidade de gratidão que sentimos para com Deus é um termo, um indicador, é um medidor, um indicador de quão conscientes nós estamos de tudo aquilo que Deus fez, faz e fará em nosso favor. Deus é digno de nossa gratidão. Aliás, um coração agradecido é a expressão de uma alma sadia. Um coração grato é a expressão de uma alma sadia, de uma alma curada, de uma alma transformada. Gratidão é uma virtude que muitas vezes se perdeu, mas que precisa ser revigorada, ser ativada, ser trabalhada em nossas vidas. Cada que ore por seus irmãos, dê graças a Deus por eles, para aqueles que caminham contigo, para aqueles que de uma ou de outra forma foram pessoas que jogaram uma semente em tua vida, não é? Regaram tua vida, consolaram teu coração em momentos difíceis, mas de repente assim, a gente está tão absorvida pelas redes, né? Que, cara, não lembramos mais de orar por ninguém. E Paulo diz assim, cada vez que eu oro, lembro de tudo aquilo que vocês fizeram em meu favor e fazem até agora. Então, um amor transbordante, ele se manifesta também em gratidão. Terceiro assunto, né? Um amor transbordante, ele também se manifesta em intercessão. Agora nós vamos ler do verso 9 até o verso 11, tá? O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher
o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir. Guarda essa palavra, tá? As boas qualidades não é um fruto de seu esforço. Preste bem atenção. Preste bem atenção no que está dizendo. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Então, uma terceira expressão desse amor transbordante é a intercessão. É orar com propósitos claros. Todo pastor, todo líder, todo irmão mais velho, todo pai tem desejos e sonhos que quer vê-los concretizados e pelos quais ele tem clamado e clama a Deus em oração. E nós vemos isso na vida de Paulo. Paulo tinha sonhos, tinha desejos, tinha propósitos com essa igreja. Queria ver essas situações concretizadas nesses irmãos. E ele faz essa oração. Ele intercede por isso. E um dos primeiros desejos, que é? O desejo é que o amor cresça. Olha só, que tremendo, né? Paulo diz assim, o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais. Que o amor de vocês cresça cada vez mais. O grande problema da igreja, naquela época, naquele momento, era que o amor estava declinando. Haviam contendas fortes, difíceis, confrontos ao interior da igreja. Estavam havendo sectarismos e briga entre as irmãs. Nós vamos chegar lá na frente e vamos ver isso. Mas é diante dessa realidade que Paulo recebeu essas informações, é diante dessas informações, dando resposta a essas informações, que ele diz assim, cara, meu desejo é que vocês cresçam no amor, não declinem, que vocês cresçam. Paulo podia ter orado em favor dos filipenses de uma forma diferente, talvez. De repente, Paulo podia ter orado e dito, Deus, esses irmãos são tão bondosos comigo financeiramente, me têm sustentado, eu peço que tu possas multiplicar seus recursos para que eles possam ofertar mais em meu ministério, para que eles possam se envolver mais financeiramente em meu ministério. Podia ter feito isso, Paulo, não é? Mas ele não pediu para que eles tivessem melhores condições financeiras para que eles ofertassem para Paulo. Pelo contrário, ele orou para que eles fossem mais amorosos uns com os outros. Pois sem o amor não haveria como os relacionamentos se aperfeiçoarem. Sem o crescimento do amor ao interior da igreja, não haveria como a igreja ficar bem fundamentada na rocha. Ela estaria sempre balançando. Então, Paulo sabia muito bem que se há um crescimento no amor, os relacionamentos se aperfeiçoariam. E mais ainda, né? E aí diz assim, na segunda parte já desse capítulo, diz assim, mas que tenham, cada vez mais, e que tenham sabedoria e entendimento completo, a fim de que saibam escolher. Então, o amor faz com que a gente alcance um maior entendimento, uma maior compreensão das realidades, não é? Para quê? Para que saibamos fazer as escolhas certas. O grande problema das escolhas, de escolher errado, é a falta de amor. Onde há amor, não há temor. Mas onde não há amor, há medo. A insegurança, a incertidumbre. Obviamente, há decisões erradas por falta do amor, por falta da presença de Cristo. E Paulo está dizendo assim, cara, eu oro para que vocês cresçam no amor. Cresçam no amor. Porque vocês vão ter condições melhores de vocês perceberem, de vocês terem capacidade de escolher o que é certo e o que é errado, saber definir essas situações. O desejo de Paulo era que o amor fluísse constantemente, e isso os fortaleceria e impediria qualquer avanço das forças malignas.
Pois onde há amor, não existe medo e insegurança, como nós dissemos. William Barth, um teólogo escocês, escreveu o seguinte, comentando esse texto, disse assim: e esse amor não é um mero sentimento, é um amor que tem que crescer de contínuo em conhecimento e em percepção sensível, para que sejam cada vez mais capazes de distinguir entre o bem e o mal. O amor é sempre o caminho ao conhecimento. Se amamos algo, desejamos saber cada vez mais disso. Se amamos uma pessoa, queremos saber cada vez mais dela. Se amamos a Jesus, desejamos aprender mais dele e de sua verdade. Então, o amor, de fato, é um motor, o condutor que leva a sua igreja a poder ter maior revelação de Deus. E essa maior revelação e essa maior capacitação de Deus, através de seu amor, faz com que a igreja possa ter sucesso em sua caminhada. Em nossa individualidade também. Em nossa vida individual também. Num mundo permeado pelo rancor e pelo ódio, a igreja de Cristo deve se caracterizar por uma abundante evidência e por uma evidente manifestação do amor de Deus. A grande referencial da igreja no início dela, de sua caminhada, não foram os cultos show, não foram desligar luz, não foram você enfeitar os lugares, não foi. Foi a presença do amor na igreja que atraiu os incrédulos. A igreja nunca quis se comparar com o mundo ou com o show que os romanos faziam para atrair pessoas para a igreja. Não. O amor que permeava a igreja, o amor que fluía na igreja, fazia com que as pessoas se sentissem atraídas a essa igreja. E elas viessem para a igreja. Segundo o desejo de Paulo, versículo 10, diz assim: a fim de que saibam escolher o que é melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. O desejo de Paulo é que os filipenses pudessem viver na vida de santidade. Que crescessem no amor, para que esse amor pudesse dar a eles condições de viver na vida de santa. Né? E seriam capacitados para fazer escolhas certas nesse sentido. Hebreus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Então, assim, Paulo tinha consciência desse fato. E ele disse: cara, vai chegar um momento quando Jesus volte, e ele está voltando. E o que eu quero é que vocês sejam encontrados por Jesus sem culpa, sem mancha, sem ruga. Eu quero que vocês sejam encontrados santos quando Jesus volte. Que vocês não estejam brigando entre vocês, que vocês não estejam cultuando a lei, que vocês não estejam vivendo debaixo do domínio da lei, se circuncidando, fazendo coisas que não têm mais valor, que vocês não estejam achando que quem é mais intelectual é melhor, mas que vocês entendam que o amor de Deus os capacita para vocês se relacionarem com Ele de uma maneira perfeita. Terceiro desejo de Paulo, verso 11, diz assim: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e louvor de Deus. Por último, irmãos, Paulo aqui estabelece um alvo a ser alcançado: viver uma vida que redunde em glória e louvor para Deus. O cristão só produz bons frutos, não apenas porque ele se coíbe de fazer coisas erradas, ou se esforça por fazer o que é certo. Não. Mas porque o próprio Cristo Jesus está agindo na sua vida, conduzindo-o a glorificar a Deus com seu estilo de vida transformado pela palavra. Deixa eu ler mais uma vez esse texto, é importante nós entendermos, irmão.
a vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir. A vida de vocês estará cheia de boa qualidade que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Com isso eu não estou querendo dizer que você não tem que fazer mais nada, que você tem que relaxar e pronto, né? Não. Você tem que buscar em oração e crescer em esse amor. E esse amor que é Cristo Jesus na tua vida, Ele vai produzir frutos de boa qualidade, que vão glorificar a Deus. Assim, pois, esses eram os desejos de Paulo em relação aos seus amigos da igreja, né? Aos seus amigos da igreja de Filipe. E estes também têm que ser nossos desejos entre nós, com relação a nossos irmãos, com relação à nossa comunidade. Estes desejos também têm que estar em nosso coração. Eu desejo e oro, irmãos, para que cada um de vocês possa ter um coração agradecido, um coração alegre. Mas também oro para que vocês possam experimentar cada vez mais do amor de Deus e possam crescer cada vez mais nesse amor. Oro a Deus para que vocês possam cada vez mais viver em santidade, nós vivermos e caminharmos e trabalharmos em isso e deixarmos a Deus agir nisso. E oro a Deus para que nós possamos ser de fato frutíferos, que nossas vidas possam se tornar um instrumento de frutificação, que produzamos frutos bons. Frutos bons. Queridos, que Deus nos ajude a entender isso. Que Deus nos ajude a aplicar isso em nossas vidas. Que Deus nos conduza em essa caminhada, em esse mundo desafiador, em esses momentos tão difíceis. Que Ele possa nos ajudar a ser cada vez mais amorosos, a ter mais percepção das necessidades e das situações que se apresentam diante de nós. Que nós possamos aprender a separar em nosso cotidiano, viver as coisas ruins das coisas boas. E que nossas vidas se tornem, de fato, instrumentos de glória para Deus. Amém, queridos? Eu queria que vocês se colocassem de pé e nós orássemos ao Senhor. Senhor, te damos graças, Pai. Louvamos teu nome porque tu és maravilhoso, eternamente gracioso. A tua misericórdia se renova cada dia, cada manhã sobre nossas vidas. Graças te damos, Senhor, porque tu és grandioso e tu tens nos tratado com amor. Tens estendido tus braços de amor e nos tens abraçado, nos tens cuidado. Senhor, que esse amor transbordante do Senhor possa encher nossos corações e que cada um de nós aqui possamos crescer nesse amor, caminhar em essa vida de santidade e que esta comunidade possa ser reconhecida por tua presença gloriosa e que esta comunidade possa ser um instrumento de frutificação, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Faça com que nós, como comunidade, possamos ser frutíferos e glorifiquemos teu nome a cada passo que damos. Senhor, dá-nos uma semana de vitória. Dá-nos uma semana, Senhor, em a qual nós possamos avançar e progredir na fé, progredir no teu amor a cada dia. Pai, nos ajude a ser instrumento de bênção na vida daqueles que necessitam também. Oh Deus, em nome de Jesus. Igual que aqueles irmãos de Filipos que se importaram com a vida e o trabalho de Paulo, assim também, Senhor, que nós possamos nos importar com a vida de todos aqueles que estão proclamando o teu Evangelho, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe nossas vidas, abençoe esta comunidade, dá-nos, Senhor, uma semana de bênção, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Queridos, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa semana, amém?